Então, sim. Scott? Dá para ouvir? Estamos ouvindo. Estão ouvindo? Oi, todo mundo. E... Hello, Jean. A última vez que nos vimos, ela estava por aqui, então estávamos falando em outra língua. E bebendo outras coisas. Falando em beber, eu ia começar com uma pequena provocação que, assim, pensando nesse copo de café, e aí se pensa... Só a Luciana Rica ela sabe. Enquanto não falar nada, é apenas um copo de café. A vida como ela é, no indicativo. Mas na medida em que eu ressaltar o copo de café, aí vem à tona uma questão até ressaltada por Jean como uma das primeiras qualidades sobre performance, por a experiência em relevo. Ou seja, nesse caso, enquanto vou tomando um café, ressaltando o fato de tomar nesse copo, tem a questão, o que está de fato naquele copo? Mas, fechando parênteses... Já são 10 horas por aqui, tá, gente? Isso já é outra. Justamente para ficar acordado, é claro. Então. Mas então não é de surpreender que muito que ia falar já foi falado por Luciana e pela Vânia, né? E eu queria só acrescentar alguns detalhes. Primeiro, queria ressaltar que a nossa própria vinda a Florianópolis e a UFSC, por bem ou por mal, foi em grande parte devido à presença da Dina aí. Nós a conhecemos pela primeira vez no Rio, na casa de Inos Lagru e Marco Antônio Gonçalves, né? Depois nós a encontramos em congressos, assim como também encontramos a Luciana, né? Antes de pensar em nos deslocarmos para o Sul. Segundo, queria ressaltar alguns detalhes da contemporaneidade da contribuição de Jean ao encontro entre antropologia e performance. Pois acho que, assim, retomando algumas questões colocadas por Vânia, que além de sintonizar muito bem o aspecto propositadamente indisciplinar dos estudos da performance, né, que a Jean também oferece uma contribuição igualmente incisiva à própria disciplina da antropologia. Tal contribuição pode ser situada em mais de um nível, em termos de trajetórias mais ou menos distintas, né? De um lado, há uma disciplina de graduação, né, dada não sei quantas vezes pela própria Jean, chamado do rito à performance, né? Mas aqui é interessante que, longe de referir-se apenas a uma trajetória temporal, trata-se justamente das continuidades e mudanças realizadas ao incorporar um enfoque mais centrado no discurso, na linguagem como ação, ao estudo de ritos e práticas ritualizadas. Ao mesmo tempo, tal enfoque oferece uma crítica incisiva a abordagens antropológicas mais estáticas, tanto da linguagem quanto da cultura, em termos de conteúdos simbólicos, padrões normativos, ou sistemas relacionais mais contidas em si. Isso tudo mais ou menos nas palavras parafraseando a Jean. Como Jean bem aponta através de Bauman e Briggs, a perspectiva performática não se restringe a uma crítica às limitações de uma análise sistêmica, apontando apenas para as especificidades etnográficas ou históricas que resistem tal sistematização. Pois tal perspectiva é ela mesma capaz de vislumbrar estruturas sistemáticas maiores nas quais as performances têm um papel constitutivo. Palavras da Jean. Nessa perspectiva, ainda como ela frisa, as negociações do poder se realizam através da poética e política do discurso. Fechando lá. Em outras palavras, se um dos enfoques principais
da performance, segundo Jean, consiste em eventos, tais eventos podem igualmente constituir eventos críticos. Como Jean afirma a esse respeito, eventos críticos são capazes de realizar mudanças no próprio fluir da vida social que tais eventos comentem e interrompem. Enfim, o que queria frisar aqui, de modo mais geral, é que seu trabalho e trajetória intelectual de Jean ressalta, de um lado, a positividade do aspecto indisciplinar nos estudos da performance, ao recusar de limitar-se ao tema ou a uma teoria, como a Vânia falou, a trajetória dela ressalta igualmente a importância dessa perspectiva na própria disciplina da antropologia e das possibilidades da antropologia ela mesma como praxis, ou seja, da própria antropologia como um modo de interromper e, quem sabe, transformar o mundo que comenta. E Jean mostra igualmente o impacto positivo da antropologia no estudo da performance, frisando em particular a importância da contextualização de tais práticas e abordagens performáticas. Importa notar a esse respeito que a questão da contextualização certamente não se limita a oferecer um contexto mais detalhado ao estudo da performance, através da etnografia, por exemplo. Como Jean bem ressalta, uma abordagem inspirada pelo trabalho de Bauman e Briggs envolve problematizar uma noção convencional de contexto como algo oferecido pelo antropólogo ou cientista social, enfocando, nesse caso, os próprios índices contextualizantes presentes nas próprias práticas performáticas, que assim sugerem modos de recortar tais práticas e o contexto em que elas se encontram de um modo mais consistente com a perspectiva dos próprios praticantes. Mesmo assim, em vez de terminar a minha fala com um apelo um tanto convencional à importância da contextualização, queria terminar numa nota um pouco mais pessoal e socrática. Primeiro, lembro de uma vez que Jean comentou comigo, com passão, algo no sentido que ela não reconhecia mais o que alguns andavam fazendo em nome do estudo de performance. Mesmo se foi apenas um abafo, um desabafo, mais do que uma crítica específica, tal comentário não deixou de ter em mim um certo efeito perlocutório, né? Ou seja, me fez repensar como eu mesmo andava trabalhando e orientando trabalhos, como se na espécie de uma abordagem da performance mais centrada em eventos. Sem adentrar o assunto, digo apenas que me trouxe à tona que, assim como os estudos da performance ganham muito ao dialogar com a antropologia, que abordagens localizadas mais nas frestas das performances, concebida como evento, ainda ganham muito ao dialogar com a Jean. E nesse sentido, agradeço profundamente as contribuições que a Jean vem fazendo nos colóquios do gesto, assim como nas defesas, projetos, dissertações, teses, etc., dos discentes. Mas, além de tal contexto acadêmico, agradeço a Jean pelas festas dela que, de vez em quando, interrompem a vida acadêmica, e pelas cachaças que ela e seu filho Alan vêm trazendo de Luiz Alves, envelhecendo em pequenos barris feitos de madeira nobre e compartilhando em doses pequenos, ou não tão pequenos assim, para dar vida à festa. Acho que tais barris oferecem uma figura bem apropriada do papel tão enriquecedor que a antropologia da Jean vem trazendo aos estudos da performance. Obrigado, Jean. Como não tem cachaça de Luiz Alves aqui, a gente uns brinda com isso aqui.
queria Pessoal, reforçar o agradecimento. Luciana? eu só queria saber qual vai ser a sequência agora. Vocês já vão sair daqui a pouco? Quem vai falar na sequência? Como é que está a distribuição agora? Dado o avanço da hora, a Sônia tinha falado que tinha que começar às 6, de passar a palavra para a Jean para o lançamento do livro dela. Então eu pensei, bom, sem alongar muito agora mais nas palavras, né, e justamente passar a palavra para a Jean, né, as palavras cheias de gestos da Jean, e ficar aqui com esse, sim, gesto, talvez sem palavra, que é o que o Alan tão bem captou aí na foto e ficar na escuta das palavras da Jean. Então eu passo a palavra para ela e fico... Bom, pelo menos deixe-me pegar uma cópia do Não, livro. desculpa. Vou pegar uma cópia do livro.